Vamos agora olhar para a norma RS632. A norma RS632 define duas coisas. Já vimos que os parâmetros de taxa de transmissão, bits por caractere, paridade, são importantes, mas temos os níveis elétricos e a própria interface lógica também é importante. Quanto aos níveis elétricos, nós tipicamente, e como eu já disse antes, temos que adaptar os níveis elétricos à distância que vamos tentar percorrer, ou fazer percorrer este conjunto, esta cadeia de bits que queremos transmitir de um ponto para o outro. Os níveis elétricos têm, portanto, que ser adequados à distância que queremos alcançar nesta transmissão série. Para isso, o que vem na imagem é um circuito que permite transformar os níveis elétricos que estão disponíveis normalmente num circuito para os níveis que são adequados para a transmissão de uma linha série síncrona. Série assíncrona. E, portanto, o que faz este circuito é pura e simplesmente uma translação de níveis. Isto é, transforma os níveis de 5 volts em menos 12 volts, porque provoca uma inversão, e os níveis de 0 volts em mais 12 volts. Okay? Portanto, o que acontece é que aqueles níveis, aquele trem de impulsos que vimos há bocado, entre 0 e 5 volts, transforma-se na realidade num trem de impulsos, mas que vai dos mais 12 aos menos 12 volts, no caso máximo. Podemos ter, pela norma RS632, vários níveis de tensão, mas tipicamente são estes valores que se utilizam. Normalmente os valores são entre 3 e 12 volts, mais ou menos 3, mais ou menos 12 volts. Isto para garantir uma determinada imunidade ao ruído. Se nós usarmos mais e menos 12 volts, obviamente temos a máxima separação de níveis e, portanto, podemos ter uma grande atenuação na transmissão do sinal ao longo da linha, que mesmo assim o receptor ainda consegue descodificar o trem de impulsos recebido. Se nós mandarmos entre 0 e 5, além de que estes 0 e 5 são níveis unipolares, porque em média o nível médio da tensão na linha não se anula, ainda por cima são níveis muito perto. E então, se usarmos 3,3 volts, como é normal hoje em dia nos circuitos, nos sistemas embebidos atuais, 3,3 e 0 são valores de tensão muito perto. E, portanto, utilizam-se este tipo de circuitos, que são os chamados line drivers e line receivers, o nome em inglês, portanto, são amplificadores RS232 de linha e que permite fazer esta tradução entre níveis elétricos. Faz também uma inversão de nível lógico, mas isso é por questões de comodidade que não interessa agora referir. Bom, vamos ver então como é que esta transmissão se comporta de facto numa linha série. Quando vocês ligam um cabo série de um computador a outro computador, ou de um computador a uma impressora, ou qualquer outro dispositivo, o que vêem é um cabo com um par entrançado, tipicamente com vários condutores, nos quais nós precisamos, para transmitir num sentido, apenas dois. Normalmente a massa e o TX que referimos há bocado. Existe um conjunto de condutores que, de facto, estão lá para outro efeito que nós já falaremos a seguir. De qualquer forma, os níveis de tensão nesses cabos são os níveis de tensão, como eu referi há bocado, que variam são simétricos relativamente ao valor zero e, portanto, têm um valor mais V menos V, ou, enfim, sendo este V variando, um valor variável até aos 12 volts. Portanto, eu agora passaria a uma demonstração de uma transmissão real, como é que se passaria isso num cabo, para depois referirmos o restante conjunto de sinais numa interface RS232. Ora bem,
a parte lógica da interface, vimos a interface elétrica, portanto, as características elétricas desta interface, mas em muitos casos manter os níveis elétricos corretos não chega. Na realidade, esta interface RS262 tem também uma segunda vertente ao nível lógico, isto é, envolve uma série de sinais que sustentam um protocolo de comunicação. E este protocolo de comunicação normalmente envolve isto, surge das comunicações de dados originais, para que este protocolo foi desenvolvido, em que se designava os interlocutores por DTE e DCE. DTE é a sigla em inglês de equipamento de terminal de dados e equipamento de comunicação de dados. E o conjunto de linhas envolvidas eram tipicamente estas. As linhas que nós temos aqui são designadas por Request to Send, Clear to Send, Data Terminal Ready, Data Set Ready e Data Carrier Detect. O que é que isto quer dizer? Bom, estes palavrões tinham um determinado significado nesse contexto de uma comunicação à distância, quando se utilizava como DCEs chamados modems, que se calhar alguns se lembram ainda nos primórdios da comunicação de dados, com aqueles ruidinhos quando se ligava. Ainda hoje, quando vocês se enganam num número e ligam para um número que tem um modem, ouvem aquele barulho. Enfim, isso é um modem e permite, de alguma forma, transmitir dados à distância através da linha telefónica. A comunicação com o modem faz-se através deste conjunto de sinais que atualmente são usados para outros fins. É muito simples esta explicação. Cada par de sinais destes serve para é um protocolo chamado protocolo de handshake, em português a bacalhauzada, não é? Que é a tradução de handshake, e que serve para colocar ou para sincronizar os dois dispositivos. Quando eu tenho dados para enviar do DTE para o DCE, aquilo que eu faço é coloco o request to send ativo. E quando o DCE está pronto a receber esses dados, ativo o clear to send. Portanto, dá-me uma resposta. Cá está um protocolo, por isso é que isto se chama bacalhauzada. Exatamente como vocês apertam a mão, estendem a mão ao parceiro, o parceiro responde-vos, estendendo também a dele, e, portanto, isto é o mesmo, a imagem é semelhante. O DTR-DCR funciona no sentido contrário, isto é, quando este equipamento de comunicações pretende fazer o contrário relativamente ao DTE. O DCD era um sinal auxiliar, aliás, falta aqui um outro também comum nestas interfaces, que é o Ring Indicator, que permite verificar ou permite dizer ao computador, que era tipicamente o que está aqui do lado do DTE, quando é que este modem estava ligado e, portanto, quando é que estava em comunicação com o outro lado. É, portanto, mais um sinal de aviso do que propriamente um sinal envolvido no protocolo de transferência de dados. Portanto, estes 4 são, efetivamente, os garantes do chamado protocolo de handshake que está subjacente à interface RS232C. Estão, como veem aqui, definidos os sinais. Este é tipicamente o aspecto de uma ficha RS232C, é um típico D9, que provavelmente já conhecem, visto que muitos computadores ainda vêm equipados com este tipo de interfaces série, cada vez menos. Existem muitos computadores atualmente que só trazem USB, mas existem muitos ainda com este tipo de ficha D9 que permite uma interface, que permite garantir uma interface série assíncrona. E, portanto, cá está o chamado pinout desta ficha que vocês reconhecem em alguns computadores. E aqui tem a tabela que define o pinout e os respectivos sinais. E, portanto, este é tipicamente uma interface RS232 moderna que conseguem encontrar facilmente hoje em dia.